Olá, pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio I Love Beancast. Como tradição que já é, a gente vem falar sobre inovação, transformação digital, o que tem de mais legal na carreira de pessoas que fazem a diferença nessa jornada que envolve o BIM, envolve o GeoBIM, envolve o mundo da engenharia, arquitetura, construção, manufatura. Para hoje, estou eu aqui, Júlio Ribeiro, homem, pele morena, uma blusa preta tradicional, uniforme, escrito I Love BIM. Estou de óculos e comigo aqui, meu amigo, companheiro, Lucas. Tudo bom, Lucas? Firme, Júlio, como é que você tá? Você sabe que eu ia falar assim, vocês sempre vão bater a mão e vão fazer assim, isso é um símbolo de que a gente está conectado mais uma vez. Tamo junto. Tamo junto. Fala, Lucas, com quem que a gente vai conversar hoje? Se apresenta aí para quem está vindo pela primeira vez no podcast. Nada mais justo. Então, me apresentando, eu sou o Lucas, sou homem, tenho 41 anos. Eu tava errando, tava falando 42, talvez tenha algum episódio que eu falei 42, na verdade é 41, tô quase lá. Eu sou careca, o que tem de cabelo é preto, com alguma coisa já aparecendo de fios brancos, eu uso óculos, tenho olhos castanhos, estou com a camisa I Love BIM, que também me orgulha muito de poder usar. Hoje eu estou aqui, né, na presença, estamos, não só eu, né, na presença de uma pessoa muito querida, uma pessoa que já tem bastante contato conosco, uma pessoa super competente. Então, naquele caminho que a gente faz, né, de eu vou falar quem é sem falar o nome, para que ela própria se apresente. Então, a nossa convidada é arquiteta, ela já está caminhando para chegar aí nos seus 10 anos de experiência trabalhando com projetos de implementação de tecnologias no mundo AEC, né, especialmente agora no setor de construção. Uma coisa que eu gosto muito de ressaltar, ela é ACP, que é Autodesk Certified Professional, não é uma prova simples, não é um certificado simples de se obter e ela possui. Além disso, ela também é ACI, que é Autodesk Certified Instructor, ou seja, uma pessoa que é reconhecida pelo seu poder, pela sua capacidade, né, o seu desempenho com a instrução de alunos nas tecnologias da Autodesk. Hoje está trabalhando numa empresa de grande porte, de renome do mercado. Então, para não falar mais aqui, deixar que ela própria se apresente, Larissa, a palavra é sua. Muito obrigada, me sinto lisonjeada de estar aqui com vocês, uma equipe que eu tenho muito carinho. Bom, vamos me apresentar de uma forma sucinta. Meu nome é Larissa, sou mulher, branca, cabelos médios, loiros. Estou sem óculos, mas normalmente uso óculos, está lá no carro. Acabei esquecendo por lá, mas hoje sem, para quem não está me vendo. Estou com uma blusa branca bem bufante, para dar um destaque aqui, de gola alta, e acho que em resumo é isso. Tudo bem. Larissa, se a gente fosse contar aqui para quem está nos ouvindo, nos vendo, que trajetória, né, que jornada que a Larissa percorreu para ela chegar no momento em que ela está hoje, trabalhando na Engemon, uma profissional que lidera equipes, que lidera pessoas, que faz a implantação de sistemas. Como que tudo começou e foi caminhando, né, ganhando experiência, lições aprendidas, etc., para chegar no momento em que você está hoje? Quem é a Larissa? Difícil, né? A gente fica pensando muita coisa. Eu lembro que uma vez eu comecei me apresentando como arquiteta e me falaram que não sou só arquiteta, eu sou muito mais do que a minha profissão. Então, acho que eu vou começar de uma forma mais ampla. Eu sou uma pessoa apaixonada por toda e qualquer forma de arte. Eu acho que veio daí a arquitetura. Eu escolhi arquitetura com 7 anos de idade, então desde muito novinha eu falava que eu queria fazer arquitetura. E na faculdade eu me encantei, mas eu percebi que eu me encantei por tudo que compõe aquele universo, né? Não só sentar, fazer projeto, mas a arquitetura é uma faculdade que estimula muito a criatividade. Isso acho que me instigou muito nesse processo. Foi aí na faculdade que eu comecei a ter contato com softwares, então AutoCAD, Revit, e foi o meu contato com BIM. Então, meu primeiro contato foi com a ferramenta. Passei, acho que talvez daí, começou a instrução, ser instrutora, né? Eu era monitora nos laboratórios da faculdade. Tem uma origem. Então, Que faculdade você fez? Fiz Unip, Legal. ali pertinho da Chácara Santo Antônio. Boa. Eu passava sempre ali pela estação que não estava pronta, quando eu terminei a faculdade ficou pronta. É sempre assim, né? Quando a gente não precisa mais dela, que ela fica concluída. Pois é. Mas foi aí, agora que você falou sobre a parte de instrução, acho que eu senti, nossa, veio de mais longe. Gostava muito, inclusive, me apeguei a pessoas também, acho que parte da minha carreira tem muito a ver com pessoas. Ainda na faculdade eu comecei a estagiar em consultoria.
Foi aí que eu, inclusive, tive um vislumbre do que eu gostaria, o que me instiga, o que me mantém motivada. Quando você trabalha em escritórios de arquitetura, no meu caso, né, eu ficava muito fazendo ali um detalhe de projeto, uma cota, aquele trabalho que ninguém quer fazer. A parte criativa, que era algo que me instigava muito, eu não tinha. E quando eu fui para a consultoria, primeiro, eu entendi o que era o BIM de verdade, eu me encantei. Foi aí que eu entendi os benefícios. Eu falei, meu Deus, por favor, eu quero. Vai mudar a minha vida. E isso ainda na faculdade, né? Já vendo ali o potencial. Foi aí que eu comecei a perceber que eu me sentia engajada quando eu via um problema e buscava por uma solução. Cada cliente, ele tem ali uma demanda, que são mini projetos, né? São vários projetos. Desses projetos, você vai pensando em como resolver, o que você pode trazer de novo. Me peguei muito motivada com inovação como um todo. Fui para a FF, então foi minha segunda consultoria, foi minha casa, onde eu aprendi muito com os profissionais que tem lá. E aí, eu cheguei num ponto da minha carreira que eu fui convidada a implantar o BIM em uma construtora. E eu falei, nossa, eu acho que é realmente o momento, porque eu vou pegar toda aquela minha bagagem, já era pouco mais de 4 anos que eu estava em consultoria, e vou colocar na prática. Porque a gente estuda muito, a gente vai atrás de solução, mas eu vou sentir na pele tudo que eu estou falando. E realmente foi muito desafiador. Eu me coloquei do outro lado e é onde eu tô até hoje, né? Fizeram 4 anos que eu tô nessa construtora, passei pelo processo de implementação da metodologia e ele evoluiu. Ele se tornou não só um processo de implementação, mas de gestão de pessoas, de equipe. E, enfim, eu acho que em resumo é a minha trajetória de carreira, de instrutora, de gostar muito de capacitação de pessoas, acreditar na capacitação e de gestão de pessoas como um todo. Muito bom, Larissa, muito bom. Quando a gente conversa sobre a trajetória pessoal, né, dos convidados nossas aqui, a gente encontra algumas janelas de oportunidades que vão acontecendo e quem aproveita elas. Olhando para essas janelas de oportunidades, como é que você vê esse cenário do setor ou da indústria de construção? Imagino que ela também vem se transformando nos últimos anos, né? Assim, a transformação digital impacta N segmentos. Você entrou no mundo da construção, o que aconteceu? O que você conseguiu enxergar de impacto dessas boas práticas metodológicas, tecnológicas, para o segmento de construção? Como é que você vê essa indústria hoje? Eu acho que o maior problema do setor, na verdade, é que é um setor muito arcaico. A gente ainda usa métodos construtivos de anos e anos e anos atrás. Então, ele demorou muito a se atualizar como um todo. Então, quando a gente começa a ver tudo à nossa volta, hoje todo mundo tem inteligência artificial no celular. Eu estava conversando com uma amiga ontem e a plataforma da escola das filhas dela, com a apostila e o conteúdo que elas estão aprendendo na 4ª série, tem IA. Então, você vê como é um novo normal. E a construção civil, sinto e vejo que demorou muito a estar próxima da tecnologia. Por outro lado, ela tem a necessidade de se atualizar. A própria mudança, né, do papel para você ir para um desenho digital, que é o CAD, já foi uma grande mudança de paradigma. As pessoas ainda gostam, né, do papel impresso e de olhar, e a gente sempre vai criando formas de avançar nisso, mas são aos poucos, quando você vai integrando um pouquinho mais de valor, quando ele vai mudar. Então, é um mercado totalmente existente, porque ele já fez por muitos anos da forma tradicional e que ele vai entendendo como aquilo ali pode ser incorporado no dia a dia. É claro, a gente pode falar de N estratégias para você conseguir entrar ali e permear, mas eu acho que o ponto principal de transformação é você fazer as pessoas entenderem. Até como eu comentei antes. Eu entendi o que era o BIM. Nossa, eu quero isso para mim. Faltam as pessoas entenderem o que é a metodologia, o potencial dela, o diferencial, o benefício que ela vai trazer para dentro de casa, para ela comprar essa ideia. Porque quando compra, aí a gente vai pensar em como operacionalizar. Mas você entender que isso aqui vai fazer essa virada de chave, que é o primeiro passo importante. E para mim, é você entender que o BIM ele vai ser usado como uma ferramenta. E aí, quando eu falo ferramenta, eu não estou falando de software, mas como uma forma de impulsionar mesmo. Meio para, né? Um meio para.
ele vai ser esse impulsionador para você ser um profissional melhor, capaz de mais, fazer mais e melhor, você trazer valor agregado para o negócio, a sua empresa ter mais valor agregado para os seus clientes. Então, para mim, tá aí, você aprender o que é esse diferencial e trazer para dentro de casa. Quando você fala de uma indústria, um segmento da construção que, por vezes, ainda demorou, teve um delay para entrar na transformação digital, você acha que o momento é agora? Elas, em geral, estão fazendo essa migração ou não? Tem que acelerar um pouco mais? Isso, você consegue ter essa leitura de onde você está e olhando para o mercado? Acho que em 2 sentidos, né? O meu mercado, onde eu tô hoje, a empresa que eu tô hoje, mas o mercado nacional também. Exato. A gente tem uma mania de olhar muito para fora e olhar pouco para dentro. Mas aí, pegando esse gancho de olhar para fora, falar, nossa, lá eles já fazem isso, nossa, lá eles estão mais evoluídos. A gente não tá mal, não. A gente tá muito bem posicionado, melhor que muitos países, inclusive. Então, a gente não tá para trás nessa corrida da tecnologia e implantar isso no setor da construção. Tem um caminho a percorrer, com certeza. Eu acho que, na verdade, quando você fala de inovação, você não fica preso só no BIM. Você cria um olhar para o novo e é uma mentalidade. Você começa a pensar em como você pode sempre inovar. É uma nova forma de se comunicar, às vezes é uma nova forma de visualizar aquilo como um todo. Hoje a gente está falando muito do BIM, mas daqui 10 anos pode ser uma nova forma. Mas, enfim, eu acho que o ponto é, não estamos mal em relação ao global, ao mundo, mas tem um grande caminho a percorrer, sim, porque tem uma grande mudança de mentalidade que a gente precisa fazer hoje. A gente sempre fez muito bem, sempre construiu empreendimentos incríveis, mas eu acho que a gente precisa pensar que não dá para fazer igual a gente sempre fez. A gente precisa dar um novo passo. E quem não se preparar para isso vai ficar para trás com certeza, porque está todo mundo se movimentando para dar esse passo. Reconhecendo os benefícios que se obtém, né? Você sabe que eu tive uma pessoa com quem eu trabalhei, que ela falava assim, que a gente só sabe começar um projeto quando ele termina. Porque daí a gente entende tudo que a gente passou, tudo que a gente aprendeu, né? E poderia usar no começo para chegar naquele resultado. E olhando agora, né, para o seu momento de carreira, etc., e o que você já fez na própria Engemon, se você fosse falar para uma pessoa que está assumindo a posição que você assumiu 4 anos atrás, né, ou seja, vou começar agora um processo de implantação BIM numa construtora. Por que eu falo isso? Porque quando a gente fala de BIM, em geral as pessoas olham para o BIM para o projeto, né? Eles não, é difícil já dar um passo e falar, nossa, o BIM tem benefícios fundamentais, talvez até mais significativos na construção e principalmente na operação e manutenção, né? Pelo menos no que eu vejo, a gente acaba olhando muito para projeto e não percebe a continuidade. Então, olhando para a continuidade, né? Se a gente vai chegar no BIM para a construção, como começar? Então, se eu estou numa empresa agora, né? Estou começando com isso. Lari, me conta a sua experiência. Onde que eu inicio? Onde que eu busco? O que que eu faço? Qual que seria o seu conselho para essa pessoa? O que priorizar, né? O que priorizar? Visão estratégica. Tem que ser top-down. Você precisa primeiro convencer o alto escalão. Seja o conselho administrativo, os CEOs, enfim, esse alto escalão da sua empresa, de que é isso que ele quer. Essa é a visão de futuro para ele. É a estratégia da empresa, é onde ele se vê a partir de agora. Quando você tem esse apoio com você, aí você vai operacionalizar de fato. Então, é o primeiro passo importante, né? Você conquistar ali o alto escalão. Depois disso, aí é cultura. Eu vi no evento e eu lembro que me pegou tanto nesse evento recente, nessa frase que eu vou comentar, que eu levei para minha última reunião de equipe. Teve gente que entendeu, gente que não entendeu, mas eu até comento um pouco, porque para mim, abriu minha cabeça. A frase era a seguinte, eu não lembro quem era o autor, mas enfim, a cultura come a estratégia no café da manhã. Se eu não me engano é Peter Drucker. E por quê? Por quê? Porque se você não tiver a cultura preparada para receber essa estratégia, preparada para o novo, ou minimamente alinhada, você vai ter bloqueadores no meio do caminho. Pessoas que vão te desincentivar, vão desengajar a causa. Então, você vai cair por terra. Tudo que você propor, para cada solução vai ter um problema. E aí você não vai conseguir permear. Então, quando você tem ali uma estratégia alinhada com a empresa, você começa a entender, e aí, claro, você vai fazer um trabalho de formiguinha, de entender a dor de cada departamento, e aí você ir trabalhando com as soluções de cada um, mas aí tem um outro ponto, integração.
uma coisa que eu fiz que foi muito positiva, eu, assim como a FF, adoro, acho que veio daí, talvez, é fazer nomes com BIM. Eu criei o COBIM, que era um comitê BIM, lá na Engemon. E o que era o COBIM? Ele era uma junção de todas as áreas, pessoas estratégicas, até a gente chamava de polinizadores, que eram pessoas mais engajadas, não necessariamente é uma posição estratégica, ela não precisa ser o líder, mas ela é a pessoa que vai levar o engajamento para a área dela. Às vezes pode ser até um analista, mas ele tem tanto ali a agregar naquela área que todo mundo escuta ele. É essa pessoa que a gente pegou e levou para esse COBIM. Porque aí tudo que a gente discutia nesse comitê, a gente conseguia permear, a gente conseguia levar, olha, esse é o diferencial que vai ter para a sua área, para a nossa área, para a empresa. Então, depois de você pensar na estratégia e a operacionalização disso, é pensar que o benefício do BIM é a integração. É você ser colaborativo, é todas as áreas conversarem. E isso é frequente, a gente até... O COBIM hoje ele não existe mais, a gente estava conversando em equipe, vamos voltar ao COBIM, porque tem tanta gente nova na empresa que tem coisas que a gente falou há 1, 2 anos atrás e o pessoal não está sabendo mais. Vamos retomar com isso, a gente precisa continuar. Nem sei se existe essa palavra, mas o aculturamento. Você precisa frequentemente lembrar qual é a cultura da empresa, onde ela quer chegar, o que você precisa fazer para chegar lá, o que a gente já tem, reforçar o que a gente já tem dentro de casa, porque você engaja as pessoas e reconhece. Mas, enfim, eu acho que as dicas que eu poderia dar para quem está começando é alinhamento com a visão estratégica e você criar esses comitês colaborativos, porque é aí que você vai permear todas as áreas. E vai engajar as pessoas. Engajar as As pessoas. pessoas a participar. Uma coisa, acho que de destaque nessa atuação da Engemon foi um prêmio, que foi o prêmio do BIM Fórum Brasil. Acho que é um prêmio de destaque, né? Assim, talvez o principal hoje no Brasil, para um projeto da Engemon em BIM. Então, se você puder contar um pouco para a gente, como é que foi o desenvolvimento desse projeto e esse reconhecimento que vocês obtiveram também pelo BFB. Foi muito gostoso. Foi um reconhecimento, realmente. Olha que legal o momento que esse prêmio chega. Nós tivemos, né, no processo de implantação na Engemon, revisão de todos os processos, engajamento das áreas, muita capacitação, foi um grande processo. Mas depois disso, e aí a gente já tinha algumas coisas andando, de contratação de projetos, de aplicação de alguns dos usos pretendidos pela Engemon, usos do BIM, né, pretendidos pela Engemon, nós tivemos um projeto que nós conseguimos do início ao fim. Então, depois desses primeiros passos dados, o projeto que a gente iniciou lá em orçamento, fazendo extração de quantitativos, criando a orçamentação do projeto, que depois, né, do projeto analisado e chegado ali num nível que a gente consegue, inclusive, pensar em melhores soluções estratégicas, melhorar o desempenho do empreendimento, fazer reengenharias, trabalhar em coordenação, compatibilização, é o prêmio, é o projeto do prêmio. Então, a gente tem um projeto que até no discurso me pegou muito, que eu fiquei assim, meu Deus, somos nós. Que falava exatamente disso. Essa foi a construtora que usou para o ciclo completo, desde o orçamento, a parte de planejamento e acompanhamento de obra, usamos para coordenação e compatibilização, nós atualizamos o modelo para ele ser usado na manutenção e operação do empreendimento, entregamos esse valor agregado para o cliente era um cliente leigo. A gente teve que criar toda essa estratégia para que ele entendesse o que estava sendo executado. E ele entendeu, ele viu o valor naquilo. Inclusive, esse é um grande mérito. Nem todo projeto eu tenho essa sorte de ter um cliente que entende e ele também vê valor agregado. Também acho que é parte da cultura do mercado. Mas, enfim, o prêmio ele vem para fechar esse projeto. A gente ter esse trabalho, colocar tudo isso em prática, a equipe foi desafiador. A gente precisava gerar uma cultura dentro da Engemon também e mostrar resultado. Então, ter esse prêmio ganhando o prêmio de fato com essa obra é gratificante. Foi muito positivo para a gente porque fechou um ciclo, foi o fechamento, né, de um ciclo de uma forma muito prazerosa. Você me fez pensar aqui coisas importantíssimas que você falou agora. O delineamento de uma estratégia. Essa estratégia estando muito aderente à cultura, porque isso não tem que sair do campo estratégico e ir para o campo de ser algo permeado em toda a cadeia da empresa. Isso passa por pessoas, né? Imagino que tenha tido
dificuldades, barreiras em perfis de pessoas, N casos clássicos que a gente já conversou aqui com outros convidados. Profissionais mais antigos, profissionais que falam, fiz assim a vida toda, sempre fiz assim, por que agora eu vou mudar? Até vou talvez chamar uma questão mais geracional e ter alguém muito novo no processo que já quer colher resultado antes de ter feito o esforço para que aquilo acontecesse. Então imagina, uma equipe multidiversa, isso acontece. Então, para conseguir lidar com isso, estratégia e cultura. E aí, a gente chega nessa etapa que o mercado reconhece. Né? O mercado é o cliente, quando ele reconhece. O mercado é quando um evento dessa magnitude reconhece. E vocês passam a ser, né, dentre uma das boas referências de como fazer. Vocês têm noção de que a gente está num processo que esses primeiros cases estão sendo construídos e vocês fazem parte da construção desses primeiros cases? Tem noção disso? É um lembrete. Eu acho que às vezes no dia a dia, a gente não tem essa visão do todo. A gente tá lá mais um dia fazendo nosso trabalho, querendo ter um diferencial, querendo inovar, querendo fazer mais e melhor, como eu até comentei antes. E eu acho que é até um choque, assim, tipo, para e veja o que você tá fazendo. Todo ano, quando eu compilo ali os KPIs, né, do ano e vejo ali os resultados que a gente já tá tendo, é sempre isso, né? O relembrar o que a gente está fazendo. E eu acho que é tão importante, né? Porque às vezes a gente só entra no modo automático. A gente deixa de ver valor no que a gente está fazendo. Mas é um grande diferencial para o futuro. Você falou de um negócio agora aí que me fez pensar. Responda o que puder, tá bom? O que você usa de KPI? Como é que é? Porque eu tô voltando àquela pergunta que o Lucas fez. Olha, fala para quem está implementando agora. Que indicador eu deveria estar preocupado para eu começar a ter o meu dashboard aí de painel, se eu estou indo bem ou mal? O que vocês usam? Alguns macroindicadores. Isso é muito importante. Não precisa nem ser o resultado dos indicadores, não, tá? É sobre quais indicadores a gente deveria estar se preocupando. Olha que legal. Teve a gente colocou assim, a gente quer cada vez mais ir para o cliente e mostrar que o BIM é um diferencial. Então, a gente queria que uma porcentagem dos nossos projetos fosse em BIM. Teve ano passado especificamente, todas as novas obras foram em BIM. Então, minimamente, você mostrar valor agregado para o cliente, de quantos projetos a gente já tinha feito, o que dava para ganhar de resultado, qual era o valor agregado daquilo, convencer o cliente de que essa obra às vezes não era em BIM, mas a gente queria mostrar para o cliente que era bacana transformar aquele projeto em BIM. Então, esse foi um deles. Canteiro. Hoje, todos os nossos canteiros também, a gente começou com um diferencial ali e colocando uma porcentagem mínima do que a gente esperava. Criamos um padrão de canteiro e aí, mais do que o BIM, a gente já colocou Lean Construction nos canteiros. Como é muito menor e cria-se um padrão, independente do tipo de obra, você já consegue ter um padrão ali, a gente também priorizou. Não. Além disso, tem um outro diferencial que foi retorno sobre investimento. A gente sabe que alto escalão, visão estratégica, ele vai pensar no retorno sobre investimento. Quando a gente fala de BIM, ele é mais caro. As pessoas são mais caras, os softwares são mais caros, tudo é mais caro. Mas até vinculo muito com painel solar, quando você vai pôr na sua casa. No começo é mais caro, só que depois ele se paga. O BIM, você também colhe esses frutos. Só que todo mundo só pensa no custo do início. Agora não dá, acho que não é um momento. E o que a gente fez? A gente buscou por um retorno fiscal. Então, tudo que é gasto com inovação, e BIM é inovação, a gente consegue uma dedução fiscal. A gente conseguiu um retorno por valor de projeto de 4% a 5% do valor daquele projeto de dedução fiscal pelo gasto, e aí para mim é um investimento e não um gasto, de retorno para a empresa. Então, isso é esse tipo de dado também que é muito importante. E a gente foi atrás disso para conseguir trazer um pouco para antes esse retorno sobre investimento. Outro dado importante, a gente, dependendo da fase, mas vou pegar o normal, um projeto básico, a gente precisa transformar ele em executivo para construir. Esse projeto, esse gap que a gente tem de projeto, na verdade, para construção, ele é muito grande, porque aí falta, inclusive, o entendimento das projetistas do mercado, entenderem o que a construtora precisa para construir. Aqueles detalhes construtivos, eles ficam ali de lado.
Então, quando a gente vem aqui para o processo, a construtora entra no processo, a gente consegue ter uma troca, um ganho muito maior, consegue fazer comparações, análise, para melhorar a eficiência do empreendimento, e é aí que a gente faz as famosas engenharias. Então, melhorar a eficiência, até coisas simples. Por exemplo, eu tinha no projeto da faculdade, esse foi um diferencial. A gente tinha um peso em aço, tinha muito balanço, então a gente pensou a primeiro momento em deixar muito seguro o prédio, diminuir o aço. Então a gente foi para estudos com os especialistas, engenheiros estruturais, para recalcular o aço do empreendimento. Só de fazer esse estudo, que começou como algo volumétrico, que se tornou, claro, muito embasado, foi uma redução de 900 mil em aço. Então, muito significativo. E esses resultados das reduções, depois dessas análises e engenharias, a gente também coloca como KPIs. Muito bom. Muito bom. Bons usos, né? E ajuda a tangibilizar para quem está nessa jornada de implementar. Verdade. Né? A gente costuma ter uma expressão lá de Minas, que às vezes a gente conta as pingas, mas não conta os tombos, né? O que deu de errado nesse processo de implementação? Parabéns pelo prêmio, né? Parabéns pelos KPIs. Mas foi linear esse processo? Com certeza não. Conta os tombos, além das pingas. O que ficou de aprendizado com nessa experiência, né? Enfim, não necessariamente só da experiência de vocês. O que você vê no mercado que também ajuda a ter essa noção de lições já aprendidas? Eu acho que realmente, quando eu até falei de cultura, e eu falo da Engemon nesse lugar também, de você olhar e alinhar essa cultura, é o mercado, na verdade. Ela é só um recorte do mercado que a gente tem, o mercado da construção civil. Falei lá no começo, tá todo mundo acostumado a fazer a sua frase perfeita, eu escuto isso sempre. A gente já fez tantos anos assim, por que mudar agora? Eu sei como fazer, eu já fiz tantas vezes. Então, esse é o normal para eles. Então, a gente começa, inclusive, a pensar no mercado como um todo. A gente vem, e aí a gente pensando na era CAD, todo mundo tinha um template, um arquivinho CAD ali com uma biblioteca linda e maravilhosa que ninguém compartilhava. Ninguém passava nem o CTB do arquivo para você plotar. Não, tá dentro de casa, todo mundo tinha isso do meu, o olhar para dentro. E quando a gente começa a falar de BIM, o diferencial tá na colaboração. Se você não entender que você precisa passar isso para o próximo, você ainda não entendeu o diferencial do BIM. Então, eu sinto que ainda tem uma cultura a se aprender. Uhum. Claro que quando a gente pensa em cliente, é quem vai usar o prédio. O diferencial tá para ele. Ele também precisa entender que ele precisa aprender a contratar. Como ele pode contratar melhor? E aí, claro, um aculturamento, você indo lá e permeando. Eu, muito recente, tive um treinamento e que eu perguntei exatamente isso para gerar uma discussão. Mas o que a gente pode fazer para ajudar esse cliente que ele não sabe contratar? Às vezes eu entro no processo, eu como construtora, ele já contratou o projeto. E aí eu não consigo nem aplicar todos os usos do BIM porque não foi bem contratado. E se você pegar na mão? Poxa, tá aí, eu não tô tendo, eu tô cobrando que ele tenha, mas eu não tô tendo esse olhar. Então, acho que a gente precisa também tirar um pouco do ego, do é meu, eu fiz, eu consegui, do nós. Porque é aí que a gente vai conseguir mudar o cenário como um todo. A gente vai conseguir colher esses frutos. Eu tô pensando ainda na fase de construção, que até falar, a gente tá por último, né? Se não foi bem feito lá no começo, às vezes a gente tem percalços. Mas, na verdade, ainda tem um próximo passo, que é o uso. E é onde vai ter a vida do empreendimento como um todo. Na verdade, depois que você entrega, que começa a contar, né? Verdade. E é onde vai permear. E a gente falou muito sobre manutenção, operação do empreendimento. Mas, enfim, eu acho que volta a ser incentivar o mercado. E no que a gente puder, a gente também virar para o mercado e falar como eu posso te ajudar. Porque é assim que a gente vai conseguir transformar. Muito bom. Muito legal ter essa visão, Lari. Quando você estava falando, eu me lembrei um pouco do projeto que a gente tem desenvolvido juntos, né, FF com a Engemon. E eu queria pedir para você contar um pouco a respeito dele, né? Um projeto que tratou de consultoria para ambiente comum de dados, né? Um grande projeto, uma grande empresa do Brasil. E contar um pouco desse ciclo não, mas dessa evolução, ou seja, por que surgiu essa demanda, como é que ela evoluiu e hoje, claro, consolidada em uso, sendo trabalhada cotidianamente. Foi uma virada de chave para nós também. E aí, contextualizando um pouco mais, nós já usávamos um CDE. Esse CDE tinha um bom custo-benefício para nós como empresa, principalmente pensando qual vai ser o primeiro CDE que a Engemon vai usar.
perfeito, atendeu muito bem, foi uma virada de chave já. Mas a gente começou a ver a importância de integrar outras áreas. Então, ter ferramentas que integrassem mais com, por exemplo, qualidade e segurança do trabalho, que integrassem mais com a área ali de obra e trouxesse diferenciais para a obra. Minimamente, né, colher os benefícios do CDE já era muito positivo. Então, a gente começou a ter um olhar para integrar mais áreas. Começamos a ir para o mercado. Quais são as melhores ferramentas? Como a gente pode melhorar, vendo realmente o que o mercado poderia entregar de solução, de software, solução de mercado como um todo. Foi aí que a gente começou a se deparar com um cliente que ele já tinha uma obrigatoriedade de uma plataforma específica. A gente já sabia que essa era a melhor plataforma, o cliente já estava exigindo, vamos dar o próximo passo, migrar para essa plataforma. E foi uma virada de chave, porque a gente conseguiu trazer mais ferramentas, mais soluções. Mais uma vez, quando eu falo ferramenta, é o impulsionador, né? Você agrega valor ali à solução que você está colocando dentro de casa. E a gente teve esse trabalho, primeiro, de migração, mas de preparar esse ambiente com tudo que a Engemon já tinha dentro de casa. Então, formulários, RDOs, como ela fazia a organização desses projetos, a gente já estava aplicando, e agora, muito recente, saiu a atualização do nosso procedimento interno. Tudo que tem ali dentro da ISO, de boas práticas, de uma gestão de arquivos, a gente já tem dentro de casa. Então, isso já estava aplicado dentro dos nossos processos, a gente queria ter certeza que tivesse dentro desse ambiente. E, claro, o ambiente, por si só, por também ser baseado na norma, ele tem tudo para atender. Mas a gente precisa trabalhar ali dentro dele para ele atender de fato, configurar esse ambiente. Foi aí que a FF entrou nesse trabalho. Importantíssimo, porque tinha muitos estudos a serem feitos de como passar de um lado para o outro, como atender esse contrato desse cliente tão importante que já sabia o que ele estava pedindo e como personalizar tudo ali dentro. A gente continua nesse trabalho, na verdade, né? A gente sempre encontra mais algum detalhe, alguma nova ferramenta, tem atualizações da ferramenta que a gente vai estudando. Mas essa troca é muito rica, porque por um lado você tem um especialista na solução e do outro você tem a pessoa de campo que está com a dor. Quando você junta as duas coisas, para você achar a solução é muito mais fácil. Então tem sido um trabalho importantíssimo. Você estava falando que às vezes a gente não encontra do outro lado um cliente com quem a gente consegue conversar, né, para ter a troca e para poder evoluir. No nosso caso, Júlio, nós tivemos a sorte, porque do outro lado a gente encontrou um cliente que, né, a gente conseguia trabalhar junto e evoluir. Eu acho que assim, a implantação, né, do Autodesk Construction Cloud como CDE, ele é uma coisa permanente, né? Ele sempre vai ter uma atualização, uma mudança, uma personalização, alguma coisa assim. Mas o que eu acho fantástico é quando vocês começaram esse processo, já começaram corretamente, já começaram olhando para uma norma, ou seja, não é do zero, não precisamos inventar tudo, né? Já existe uma NBR ISO que olha para esse caminho, que dá diretrizes gerais, e a base está sólida. Agora é evoluir. Muito bom. Ele me fez pensar até dentro das mudanças que acontecem nesse mercado. Há uma mudança do mercado de construção, há uma mudança das tecnologias que estão sendo usadas, há uma mudança das normativas que são feitas. É um mundo que capota 3 vezes enquanto a gente pisca. Justo. E as pessoas que estão no meio desse processo? Como lidar com a evolução delas? Vocês têm alguma estratégia, algum foco para capacitar? Como é que vocês lidam com o material humano que está nisso? Como é que as pessoas estavam prontas no mercado? As que trabalham com vocês? Vocês desenvolvem alguma estratégia? Como é que lida? Porque há uma clássica dor nesse elemento, né? Como é que vocês lidam com isso? Eu diria que o segredo está aí, hein? Ah, descobriu. Eduardo tem um corte aqui agora, hein? Agora é o momento do corte. Descobrimos. Conte-nos tudo, só tá a gente conversando aqui. O segredo tá aí, são as pessoas que fazem acontecer, as pessoas que vão trazer o diferencial. Até algo, para mim, tá muito importante, mas quando você pensa em pessoas, você já conecta com o desenvolvimento de pessoas, e eu tenho um olhar para a gestão dessas pessoas. E aí você conecta a gestão de pessoas como um todo, e capacitação é parte da gestão de pessoas, é parte da capacitação, do desenvolvimento de cada um. Pelo contrário, a gente não tinha as pessoas prontas. E mais uma vez, agora eu tô achando que realmente tem uma veia ali para instrução. Mas para mim é onde a pessoa pode. E aí quem abraça essa porta da capacitação é quem vai longe. O que a gente fez, e a estratégia interna.
Eu gosto tanto de capacitação que a gente tem tanto uma agenda de capacitações internas, e aí internas para o nosso departamento de projetos, né? Pensando na equipe, mas também para fora. A gente precisa capacitar a pessoa que vai ver, vai consumir o projeto. Em que ferramenta ela vai ver, o que ela pode consumir. E a gente chama de academias do conhecimento. Então, dentro dessas academias do conhecimento, a gente leva para fora do departamento também, que é importantíssimo. E quando a gente olha para dentro, e falando um pouquinho mais de desenvolvimento de pessoas, eu particularmente gosto muito, acho que me encontrei na gestão de pessoas, é importante você olhar como você vai motivar cada pessoa, como você vai extrair o melhor daquela pessoa. Nós somos seres muito diferentes. Cada pessoa tem uma experiência de vida, algo a agregar, uma visão diferente. Do estagiário ao coordenador, ao gerente, enfim, da posição que você tá, você vai conseguir agregar valor. Seja porque você precisa ser desenvolvido, e aí vale do olhar do gestor ver onde está o diferencial e desenvolver aquela pessoa naquilo, ou ela já está pronta, mas você precisa pegar e trazer para todo mundo. A gente tem algumas agendas que, para mim, também, aí está a preciosidade, que são reuniões de lições aprendidas, mesas redondas, que você vem aqui e vai falar sobre o que você passou. Você aprende todo dia. E obra, você cresce, eu escutei uma vez, igual o Brasília, né, o plano diretor, você cresce 50 anos em 5. Juscelino Kubitschek, no Sul Brasileiro. Vamos desenvolver esses 5 anos em 5. Obra é isso, você cresce 50 anos em 5, porque você aprende muito ali na prática, com a dor, com a dificuldade. Essa equipe também está aprendendo constantemente com a obra, como executar, como fazer melhor. E até às vezes mais rápido, mas enfim, a gente vai olhar para esse lado e ter uma troca. A gente tem obras em cenários diferentes, estados diferentes, com clientes diferentes, com usos do BIM diferentes. Tem casos que a gente consegue pegar ali, pensar na solução e discutir como a gente chegou naquela solução. E tem casos que não. A gente tem a dor, mas nessa mesa redonda, hoje a equipe, somos em 18 pessoas. Olha a capacidade que a gente tem de chegar em uma nova solução. A gente discute dentro desse ambiente. As nossas reuniões semanais é uma grande lições aprendidas. Às vezes até parece choro, putz, vamos, o que a gente pode fazer para resolver isso, aquilo outro, mas se torna uma discussão tão boa, tão sólida, e que a gente juntos consegue chegar em uma solução palpável, que tá aí o resultado. Pessoas, você engajar as pessoas, tirar o melhor dessas pessoas e continuar motivando. E em geral, como é que vocês lidam com um equilíbrio? Vou talvez tentar aqui, se tiver esse percentual, se não tiver uma grandeza, tá? Trazer de fora alguém que está mais desenvolvido no mercado, pelo tempo e a velocidade que vocês têm que dar de resposta, ou desenvolver alguém que está dentro de casa, que tem amplitude, tem alcance para isso. Como é que vocês equilibram isso? Eu acho que até fazendo uma conexão com a pergunta anterior, que eu acho que eu nem respondi isso, é muito difícil contratar. As pessoas ou se vendem muito bem, existem casos que as pessoas se vendem muito bem e aí chega, nem tá tão preparada como a gente esperava. Não entrega o que estava na capa do livro ali. Exato. E casos que a gente não encontra. Isso acontece. E aí tudo depende do tempo que você tem. Eu, particularmente, prefiro desenvolver pessoas. Quando eu entrei na Engimon, era só eu. Para o primeiro projeto, já éramos em 3. Quando finalizou o primeiro projeto, já éramos em 5. Hoje, como eu comentei, somos em 18. A gente foi crescendo e entregando valor agregado. Mas como? Porque lá no começo, e eu gosto muito quando vai entrar uma pessoa nova, ou até alguém que está querendo entender quais são ali a trilha que pode passar. Eu tenho uma colaboradora hoje que é coordenadora, que começou como estagiária, ela está há 5 anos. E ela abraçou tudo que ela teve de oportunidade de desenvolvimento. Eu fiquei tão feliz quando ela virou para mim e estava fazendo a pós dela em mim e falou: Lari, eu aprendi tanto com você que agora eu sei responder tudo que está lá na pós. Eu já aprendi isso antes. Mas porque eu me dispus a tirar e sair do salto, tirar o meu ego e passar o conhecimento para o outro. Isso é realmente valioso, porque você cria uma comunidade também. Então, eu sempre vou priorizar desenvolver pessoas internamente. Quando eu não tenho esse tempo, ou até porque a equipe está crescendo, não é à toa que foi escalando, né? Precisei contratar no mercado. Mas a gente vai com o olhar de vamos desenvolver e onde a gente vai desenvolver.
A gente criou um manual de contratação, eu acho que foi até conteúdo do último BIM Fórum, que a gente complementou de uma forma muito bacana, sobre não olhar só para o que você espera de formação, de curso, capacitação como um todo desse profissional, mas você também olhar para as questões comportamentais. E isso realmente, ainda mais pensando na construtora, é imediatista, é para ontem, a urgência é maior, a pressão é muito maior. A gente começou a perceber que as pessoas que continuavam na equipe ou que se diferenciavam na equipe eram as pessoas que estavam preparadas para o nosso mercado de construtora. Então, a gente começou a ter esse olhar também. E nesses manuais de contratação, a gente levou também as questões comportamentais, de relacionamento, de comunicação. Você precisa se comunicar, porque uma hora você está falando com o departamento jurídico, está numa reunião comercial, com marketing, daqui a pouco você está falando com o mestre de obra, e você precisa falar de uma forma readequar que ele a linguagem entenda. o tempo todo. Exato. Então, sim, a gente vai para o mercado, tudo depende do tempo, ou se realmente agora a gente precisa crescer equipe, todas as caixinhas já estão preenchidas, mas eu gosto muito de desenvolver, eu acho que você valoriza o colaborador que está dentro de casa e reconhece o talento também. Muito bom. Eu vou tomar uma liberdade aqui, eu vou abusar um pouco da proximidade, né, Lari? Certa vez eu estava num treinamento interno e fizeram a seguinte pergunta: se você tivesse 2 pessoas candidatas à vaga, uma tecnicamente muito aderente e fantástica, mas não tanto comportamentalmente ou culturalmente próxima da realidade da empresa, a cultura da empresa, e outra o oposto, uma que é culturalmente totalmente próxima e dentro, mas tecnicamente não tão boa quanto a primeira. E perguntaram para mim, quem que você contrata? Eu fui seco na técnica. Falei assim, eu preciso resolver o problema de projeto, eu contrato essa pessoa, ela vai resolver o problema do meu projeto, eu vou entregar, né, e tudo mais. Mas quando se abriu a roda para discussão, o que eu percebi o técnico é o ensino, né? Como você falou assim, eu parei, tirei meu tempo e capacitei uma pessoa e transformou a vida daquela pessoa a ponto dela falar, olha, o que está tendo na pós-graduação eu já vi com a Lari antes. E a cultura não. O comportamento é muito mais difícil de se fazer uma adaptação. Então, concordo 100% com o que você estava falando. Mas eu queria entrar num outro ponto, já fazendo um gancho mais ou menos aqui, né? Eu também ia na segunda, hein? Software, não é desmerecendo, mas software todo mundo pode aprender. Não é? O técnico você aprende. O comportamental é mais enraizado. Não vou dizer que a pessoa não pode, né? Mas é muito mais difícil, muito mais sofrido. Você tem uma pessoa ali dentro que já está dentro da cultura, é muito mais interessante para a própria empresa esse investimento, né? Eu queria te fazer uma pergunta também nesse contexto de aprendizado, né? Você falou, né? Eu também tirei um momento para ensinar. Mas você também tirou um momento para aprender. Então, você recentemente foi fazer um curso, né? Olhando para a certificação Building Smart, conforme a ISO 19650, que aí, para quem está nos ouvindo, é a normativa que gere, né, a gestão da informação. O ambiente comum de dados está muito conectado a essa realidade. Então, eu queria entender, assim, de você também, o que te motivou a buscar essa capacitação, que depois gera uma certificação, né? O que você falaria, olha, eu acho que isso é importante por esse motivo, até para as pessoas que hoje ainda não sabiam que existia e passaram a saber agora. Eu acho que a primeira parte assim, que fez a gente olhar para a certificação foi posicionamento de mercado. Eu estava tendo uma conversa até antes de começar com o Lucas e a gente falou muita gente fala que faz BIM, é até difícil para contratar, para você estar nesse meio, e você vai entendendo os gaps que tem. Mas quando a Engemon olha para esse olhar de tirar uma certificação que não é fácil, e que ela está muito baseada nas questões normativas, mas nos usos e nas aplicações também, é uma concretização. Você está reforçando aquilo ali que, olha, sim, a Engemon está preparada para isso. Então, foi realmente uma visão estratégica para a gente, para conseguir, de fato, quando nós, Engemon, falarmos que sabemos fazer BIM, sabemos aplicar e ter os usos, de fato a gente sabe, porque a gente tem essa certificação dentro de casa. Isso é importante, né? A gente hoje tem uma visão de que o que era diferencial competitivo há alguns anos atrás, de repente, baixo diferencial competitivo, todo mundo vai tendo, né? E aí você começa a separar o joio do trigo, é quem faz com a profundidade que precisa, com a seriedade que precisa, e eu imagino que tenha níveis de atualização constante. Você começou a contar da sua formação. Voltando nisso, né? O que você já fez de formação? Formal e o que você aprendeu na lida, né? No projeto. Como é que é a sua experiência formativa nessa trajetória? Como é que foi?
Eu acho que sempre teve uma veia BIM, mas minha primeira pós, na verdade, foi um MBA em Business. E o meu projeto final era um projeto de viabilidade, de análise de viabilidade de projetos em BIM. Então, eu entreguei uma ferramenta para o nosso time comercial, que a gente chamava de pré-venda na época, fazer essa análise. O projeto novo que chega é viável ou não, e se é viável, o BIM. Li muitos artigos, mas antes, quando eu ainda estava em consultoria, trabalhando em consultoria, você tem que sempre estudar muito. Porque até o que eu comentei, tem um problema, você tem que ver uma solução para o cliente. Então, você tem que ir atrás. E eu gostava muito, porque eu sempre me sentia motivada em buscar pelo novo. Na época que eu comecei a trabalhar com consultoria, não era nem ISO. A gente falava muito da especificação britânica, da PAS. Então, a gente vem lá de trás, lendo muita documentação, e aí você percebe o quanto é importante você ler. Você tem o decreto no Brasil que foi muito positivo para fazer essa virada de chave também do setor, pensando no nacional como um todo. Então, foi a minha primeira formação. E eu lembro que, na época, o que me fez ir para o MBA em Business foi porque eu queria ter uma visão do todo. Eu quero alcançar novos passos, né? Tá em novas posições. E essa foi uma primeira formação que me deu essa visibilidade. Mas usei ainda assim todo o meu conhecimento em BIM para chegar nesse projeto de pesquisa. E a minha segunda, que estou terminando agora, é de gestão de projetos. Eu, por mim mesma, sempre gostei muito de estudar. Quando eu comecei a gerir pessoas, o que eu comprei de livro, como dar um feedback, metodologias ágeis, fiz vários cursos sobre isso e aplico muito, adoro metodologia ágil. Me deparei num momento que falei, nossa, agora eu acho que... E aí você tem uma outra visão, né? Mais uma vez um ego. Eu poderia falar que eu já sabia tudo de gestão de projetos, porque eu já fiz um MBA que inclui gestão de projetos. Mas minimamente, quando você está num ambiente que outra pessoa está ensinando, ela vai colocar ali um pouco da experiência de vida dela. E você vai aprender, nem que seja um pouquinho, um outro ponto de vista que você pode levar para sua vida. E é o que eu estou tendo. Com certeza, me deu muito mais visão sobre gestão de projetos. E para a posição que eu estou hoje, vejo que cada vez mais eu preciso ter uma visão estratégica. E aí eu levo o BIM como um grande carinho para minha carreira, sempre levando de alguma forma, né? Eu acredito muito no BIM, mas eu acredito mais do que isso. Eu acredito em inovação. E é aí que está o diferencial para mim também do BIM. Muito bom. Quer fazer alguma pergunta? Eu tenho umas perguntas na manga aqui, Lucas. Não, acho que sim, mas pode mandar. Larissa, você falou muito sobre carreira, eu gostei da maneira como você está encarando sua carreira. E como que a sua carreira te trouxe oportunidades. E como que você ajuda hoje a desenvolver pessoas. O que você, /Engemon, busca no mercado para ter uma avalanche de currículos chegando quando o episódio for ao ar? O que essas pessoas têm que ter? Quais características de preocupação, mínima de formação, de conhecimento, de hard skills, mas o que vocês esperam enquanto soft skills? Para quem fala assim, nossa, eu quero trabalhar nessa empresa de vanguarda, e a próxima pergunta é conectando com inovação. Mas assim, o que seria bom atrair de candidatos? Que características vocês avaliam? Competências e habilidades fazem sentido para vocês? Acho que a primeira é comunicação. Você se comunicar bem, mas você também receber muito bem. Então, você entender pessoas. Quando você olha, e quando eu falo olha para pessoas, é ter alguém que vai ter esse senso de quando você precisa se comportar, e até cito de novo, né, com o mestre de obra, a linguagem que você vai precisar falar com ele e mostrar, e tá ali preparada para falar com essa pessoa que tá ali. Se você não tiver o mestre de obra do seu lado, você não tem a obra do seu lado. Essa é a verdade, é ele que manda. Por isso que eu falo muito sobre o mestre de obra. Mas quando você está no escritório, você também tem que ter uma linguagem. Só que se você não souber falar com o engenheiro de obra de que aquilo ali ele vai agregar valor, ou até como você vai começar a ir na obra dele, porque é dele, como você vai começar a ir na obra dele e levar também um pouquinho do seu trabalho, você não vai conseguir permear. Então, quando eu falo de comunicação, é você saber ouvir e você saber falar. Essas pessoas tendem a ter um grande diferencial para a gente como equipe. Pessoas que estão preparadas a lidar
com pressão. Não tem jeito. A obra é prazo e custo. Perfeito? Então, se as pessoas não estão preparadas para lidar com um ambiente de um pouco mais de pressão, tem casos que não dá certo. A gente tem alguns casos, né, de contratarmos pessoas que estavam muito preparadas para trabalhar com o projeto em si, e aí por uma grande experiência em projetista, só que o cenário de projeto ele é outro. Porque você tem tempo, você conversa com o cliente. Quando você vai falar de projeto na etapa da construção, é tudo para ontem. E muitas projetistas, inclusive, ficam muito estressadas com esse cenário. Gente, eu preciso de tempo para fazer projeto. Eu concordo. A gente sempre bate nessa tecla de conseguir mais prazo e reforçar a importância do prazo de projeto. Mas a obra, ela é imediatista. E ela precisa acontecer pronta. Às vezes nem o cliente ainda entendeu. E aí, mais uma vez, é o nosso trabalho de cultura, de ensinar, de continuar falando sobre isso para todo mundo. Um trabalho de formiguinha. Mas, por experiência, essas pessoas que estão mais preparadas com esse ambiente são um diferencial também. E aí, falando um pouquinho mais do que também é um passo a mais, pessoas que já sabem minimamente o Revit básico, porque ela já tem uma visão macro. Como a gente vai passar o dia a dia e vai ter as peculiaridades do que a gente precisa fazer como equipe de projetos da etapa de construção, a gente vai aprendendo na prática. Eu acho que todo curso, na verdade, é isso. Todo curso de software, você aprende o básico. A própria faculdade, na verdade, né? Você aprende o básico. Né? Como pode, né? 5 anos você aprende o básico. Né? No fim, a vida é isso. E na prática, cresce. Então, eu acho que esse é um diferencial também, a pessoa ter uma base e estar disposto a aprender, porque você aprende muito ouvindo a experiência do outro. O crescer em 50 anos em 5 é isso. Você está disposto a absorver a experiência do outro como sua, e aí você aprende na prática. Boa. Você sabe, Lari, que uns episódios atrás a gente teve uma discussão, uma conversa aqui de BIM e sustentabilidade, né? E aí isso ficou um negócio, sabe aquele tipo um zumbido que fica no ouvido, né? Pra gente conversar e debater. E eu queria um pouco da sua visão, né? O quanto que você vê a preocupação, ainda mais falando no caso da FF, né, que traz isso como um pilar estratégico, né, para a empresa. Como que você vê essa conexão entre BIM e sustentabilidade, mas não uma conexão, talvez etérea, aquela conexão que aparece, né, num artigo de jornal que a gente vê assim, para fazer publicidade, né? Mas qual é a importância de trazer a sustentabilidade como parte do processo de trabalho e principalmente junto com a metodologia, com o processo BIM? Eu vou contar de um caso real, então, que eu acho que ilustra muito bem. O próprio caso do projeto da faculdade foi uma primeira integração. Estava nascendo, na época, na Engemon, um departamento de meio ambiente. E qual era o potencial que eles tinham e onde eles queriam chegar? De tornar a Engemon carbono zero. Era o nome do projeto, inclusive, carbono zero. E como você faz isso? Você, primeiro, precisa mapear toda a emissão de carbono para depois ou fazer trocas estratégicas, ver a destinação dos materiais ou até mesmo fazer a compensação do que foi emitido. Só que primeiro passo, mapear. E aí, como que é esse processo em um projeto tradicional? Você vai lá em orçamento, em suprimentos, vê tudo que foi contratado para aquela obra, tudo que teve de material. Você pega os projetos e quantifica no método tradicional. Então, é um grande trabalho de formiguinha, grande. E no projeto da faculdade, nós conseguimos entregar todos os quantitativos. Nós entregamos, depois de atualizar o modelo, ele estava redondo, como foi executado. A gente entregou todos esses dados quantitativos. E aí, claro, foi importante ter ele no começo? Com certeza, porque trocas de materiais têm que ser feitas antes. Mas depois dele redondo, a gente tem que entender a destinação de material e compensação. A partir desses dados do modelo atualizado, a gente conseguiu tornar o projeto carbono zero. Muito recente, 1 ou 2 meses atrás, a gente ganhou o selo ouro de emissão de carbono. Ou seja, agora nós já somos, além de carbono zero, já temos o selo ouro sobre sustentabilidade, né? Que é um assunto muito importante, cada vez mais tem sido importante. A gente tem obras LEEDs, e aí obras LEEDs, ele já tem algumas obrigatoriedades de destinação de material, como é o canteiro, e isso a gente já tem aplicado minimamente para o nosso canteiro de obra como boa prática. Então, é você deixar de ter um item que é uma obrigatoriedade também e você tornar o novo normal. Esse é o nosso novo padrão.
Então, minimamente, a gente já está dando alguns passos para isso, para essa evolução. Já temos clientes que são lead com níveis mais altos, que aí a gente precisa entrar ainda mais a fundo no diferencial do lead, mas carbono zero também tem sido aí o nosso pilar de ação. Muito bom. Eu vou pegar esse gancho de sustentabilidade, pauta do momento também, né? Já tem algum tempo, e tende a ganhar força. E vou conectar com outras coisas que você falou durante aqui nossa bate-papo. No inicinho da fala sua, você fez um comentário sobre o mercado estar se transformando com o uso de IA. Em algum momento a gente falou sobre as evoluções que o BIM causa no setor, né? Especificamente aqui a gente falando para o setor de construção, pessoas. Como é que você projeta esse futuro, Larissa? Assim, olhando para o que você enxerga hoje, para o que você viveu hoje, onde você acha que vai estar sendo mais forte? Em que áreas ou como atuar para os próximos 2, 3, 5 anos? É um exercício de projetar. Olha, a gente está vivendo hoje o início de uma onda que vai estar atingindo um ápice em um futuro próximo. O que é? O que é tendência para você nesse sentido? Eu acho que volta até no assunto que a gente falou de inovação. Quando você tem um olhar para a inovação, você tem um olhar já esperando qual é o próximo passo. E você está aberto a receber essa inovação. E o primeiro passo é testar. Mas você abre o seu olhar para isso quando você recebe uma nova atualização, algo novo de mercado, você começa a testar e pôr para rodar. No último evento que eu fui, algo que eu gostei muito foi em como eles desmistificaram as ferramentas. Olha, você tem, sei lá, o próprio Revit que a gente usa. Você tem o Revit para isso, você tem o Navis para aquilo. Nossa, mas você sabia que já tem, sei lá, 5 ferramentas de IA que fazem isso e você pega o... Olha isso, você pegava o CAD, transformava em modelo, você pegava o modelo, transformava isso para uma gestão de ativos. Caramba, você já tem isso no mercado. Então, a importância de você olhar que o mercado está tão avançado que ele vai ter essas ferramentas, se dispor a testar essas ferramentas para incorporar no seu dia a dia. Não acho que todas as ferramentas vão resolver meu problema, pelo contrário. Nós temos, sei lá, o pacote da coleção da EC Collection, eu não uso tudo. Por quê? Porque eu entendi qual era a função de cada ferramenta e coloquei para dentro de casa o que fazia sentido para mim. E a gente continua tendo um olhar muito recente. E aí, mais uma vez, com a equipe do Lucas me dando grande suporte, a gente foi para o evento do BIM Forum, viu algumas novas soluções, voltei e falei, então, eu quero ver esse, para ver qual a gente vai implantar agora. Mas a gente se dispôs a abrir o nosso olhar. E se a gente vai mudar tudo? Tá tudo bem. A gente vai fazer melhor. A gente tá aqui para aprender. Eu acho tão rico. E aí, quando eu vejo uma pessoa mais velha que vamos aprender isso aqui novo. No próprio projeto que o Lucas comentou, a gente tem um gerente de projeto mais velho, com uma bagagem assim incrível. O cara, toda vez que ele fala, a gente aprende com ele. Mas ele virou para sentar para me ouvir do que a gente ia fazer em relação ao projeto e o que era BIM. Então, você vê a importância da pessoa tirar o salto e ouvir o que o outro tem para dizer. Eu acho que é um pouco disso que a gente tem que olhar para a inovação. Pensar que sempre pode vir uma coisa melhor, uma novidade de mercado, você está disposto a absorver. Estudar, ver como você pode colocar dentro de casa. Nem sempre é em sua totalidade. Às vezes é um pedacinho. A gente estava vendo muito do InfraWorks, a gente não faz obra de infraestrutura, mas pegar contexto como um todo é rico para a gente. Valor agregado. Você consegue dar contexto, mostrar para o cliente, a gente faz planejamento 4D que tem muita da mobilização de obra. No projeto da faculdade, mais uma vez, olha só, a gente tinha galerias na frente ali, né, na rua na frente, galerias da Sabesp, e a gente tinha um prédio residencial com garagem. E para pôr os tirantes? Análise de contexto total, a importância de fazer essas análises. Então, se eu estou retomando bem o raciocínio, viu? Pode me complementar. Eu perguntar de novo. Mas eu diria que é ter uma visão para isso, você estar preparado para o novo, você testar e colocar o que te cabe. Trazer para dentro de casa o que te cabe. Eu vou fazer, então, aqui o reforço da pergunta, porque você está mandando muito bem. Mas você está dizendo como se preparar para e que tipo de habilidades tem que ter. Mas o que você enxerga que será a tendência. Não mais sobre o comportamento que a organização, a pessoa tem que ter. Você fala, olhem para isso. Isso aqui é
é algo que tá agora começando a crescer. Tá no meu radar como algo que me chama atenção. Tem algo? Tem. Eu fiz esse comentário, a gente saiu recente da nossa reunião de equipe, a semana passada, e eu falei exatamente isso dessa nova posição de mercado. A gente chamava muito o nosso setor de AEC, e hoje em dia já tem uma nova letrinha aí. A gente não fala mais arquitetura, engenharia e construção, a gente fala arquitetura, engenharia, construção e operação. A própria atualização da ISO que a gente também comentou aqui, ela já tem muito fortemente a parte de operação e manutenção. As ferramentas, elas estão se atualizando para começar a gerir. E até, voltando para a minha fala, o prédio ele começa a contar a vida útil, depois você entrega. É aí que vai começar a contar de fato. E a gente está deixando de olhar para a vida útil do empreendimento. O valor dele é o uso. Para que esse prédio vai ser usado? Quem vai usar esse prédio? Quem vai cuidar, operar e até cuidar da manutenção e operação? Então, eu vejo que o setor como um todo está migrando a olhar cada vez mais para a manutenção e operação do empreendimento. Vejo que aí está o potencial, inclusive, do mercado se potencializar, porque a gente precisa estar preparado, primeiro, para entregar e depois o mercado em atender. E a Engemon ela deixou, na verdade, de ser uma empresa para se tornar um grupo. E olha só que legal, e aí você percebe a movimentação do mercado. Nós tínhamos uma área pequena, que a gente chamava carinhosamente Manute, a equipe da Manute. E essa equipe cuidava da manutenção e operação de contratos que nós já tínhamos. Hoje a Manute, ela se torna Operation Service, é uma empresa do grupo. A nossa antiga VP assume essa posição estratégica da liderança dessa empresa com a própria carteira de clientes. Sensacional. E hoje, quando você pensa em grupo, em quantidade de pessoas que o Grupo Engemon tem, a maior quantidade está em OP. Então, você vê como o mercado está evoluindo. Que bom que está evoluindo. Porque realmente eu acho que está aí o diferencial. Então, se eu poderia dizer para onde o mercado está indo e o que eu vejo evoluir, são as soluções, ferramentas e inovação voltada para a operação. Muito bom. Nossa, fantástica essa conversa aqui, Lara. Dá pra ficar até mais tempo aqui, ó. Pede um café, a gente continuava, porque... Doce de leite. Verdade. E um cafezinho mineiro, Opa. um pão de queijo e um doce de leite. Aí você me ganhou. Aí tá feito. A gente vai providenciar isso. Eu queria agradecer pela sua fala, Larissa. Prazer, né? Diferente do contato que você teve antigamente, né? Com várias pessoas da FF, com o Lucas. A gente tá se conhecendo agora. Tô, assim, encantado com a capacidade, o alcance que você trouxe pra gente, mostrando a maturidade de um mercado, falando sobre algo que é extremamente inovador, com um jeito, uma gestão de lidar com isso muito boa. Quem quiser ter contato contigo, continuar te acompanhando, te seguir, quais são os seus canais, LinkedIn, como é que entra em contato contigo? Como é que as pessoas fazem para isso? LinkedIn, com certeza. Eu respondo sempre. Às vezes eu demoro um pouquinho, mas sempre respondo. Tento até deixar de visualizar a mensagem, mas gosto de ter essa comunidade ativa. Eu acho que troca é muito rico. Adoro um cafezinho. Então, me manda lá um convite no LinkedIn, Larissa Gimenez. Manda uma mensagem, a gente pode conversar. Trocas de experiências são sempre válidas. E quem sabe, o mercado é muito pequeno, né? A gente possa trabalhar juntos. Boa, muito bom. Podemos caminhar para finalmente? Infelizmente, sim, Lari, brigadíssimo. Agradeço demais a tua presença aqui e que a gente se encontre de novo, né? Pessoal, para quem acompanhou então esse programa, antes de passar para se despedir, cursos de capacitação contínua, saber mais sobre as tendências de mercado, acompanhe as publicações da FF, acompanhe esse canal do I Love Beamcast nas nossas redes, tá no YouTube, tá divulgando no LinkedIn, tá no Instagram, enfim, todos os canais, blogs com atualização. É um canal, é uma maneira de educar também. Quer aprofundar um pouco mais? Quer entender como é que faz isso em um nível um pouco mais profundo? Tem a Build Lab Academy também, que a gente consegue formar pessoas e trazer toda uma trajetória para isso, levar para dentro da sua organização isso. Então, é a continuidade dessa conversa que a gente teve aqui. Então, um último recado de despedida. É isso, acho que juntos mudaremos o setor, é parte da cultura, mas todos precisamos ir juntos. Muito obrigada pelo convite, fiquei muito feliz, inclusive muito feliz pela nossa conversa, acho que passou muito rápido o tempo, porque foi evoluindo bastante, e obrigada. A gente agradece. Pessoal, tchauzinho, até mais. Até mais, tchau, tchau.